Caro Cro, é tempo da análise da semana. Hoje temos connosco Tiago Barbosa Ribeiro, deputado socialista, e também uma estreia, Catarina Santos Cunha, vereadora da Câmara do Porto. Obrigado por estar connosco nesta edição da tarde, da noite informativa. Aliás, peço desculpa, Catarina Araújo, assim é que é. Peço desculpa aqui neste erro inicial. Vamos então ao debate desta noite e começamos com um âmbito mais local. Já vamos olhar para o programa do Governo. Destaque para o tráfico e consumo de droga, foi novamente tema em análise e debate na reunião do Executivo Municipal e, mais uma vez, Rui Moreira voltou a alertar para uma necessidade de haver aqui uma estratégia de âmbito metropolitano e não uma estratégia só centrada no Porto, uma vez que o problema é transversal. É por aí que se deve seguir? Haver consenso entre os municípios da área metropolitana? Muito boa noite, queria cumprimentá-la a si, cumprimentar o Tiago Barbosa Ribeiro e todos os que lá em casa nos ouvem. Sim, é exatamente por aí que importa pensar uma resposta ao nível da área metropolitana, até porque nós sabemos, pelos números que temos daquilo que foram os 12 meses de existência de sala de consumo movível, que grande parte dos utilizadores desta sala não são sequer do Concelho do Porto e, portanto, nós tínhamos vindo alertado que assim era e agora está comprovado, é evidente. E, portanto, o que é que isto significa? É que, neste momento, há muitos utilizadores, pessoas que utilizam drogas, estão a deslocar ao Concelho do Porto porque é o único que tem uma resposta pronta para lhes dar. Aliás, no país, só Lisboa é que já tem uma estrutura com características semelhantes à do Porto e agora o Porto, que tem, como disse, a movível e que está em condições, espero que para muito breve, complementar esta resposta, alargando, ampliando, aliás, como desde o início estava previsto, para uma estrutura móvel. A verdade é que todos os outros concelhos, quer da área metropolitana, quer fora da área metropolitana, não têm esta resposta. Eu sei que alguns têm-nas previstas naqueles que foram os seus programas eleitorais, mas efetivamente não existe aquilo que temos alertado, é que não faz sentido que seja o Porto, só o Porto, e que sejam os municípios do Porto com os seus tributos a suportar os custos de todo esta resposta. Os números são, por si só, muito exemplificativos. Só 38% dos utilizadores da sala de consumo movível é que são do Porto. Portanto, 62% são de fora do Porto e destes 39 são da área metropolitana e 23 são de outros concelhos da área metropolitana. E, portanto, fica de forma evidente que é preciso que os outros municípios também se juntem ao Porto, que tem feito o que pode e tem feito aquilo que seria mais do que a sua primeira responsabilidade. E eu já agora gostava aqui de voltar a lembrar que a responsabilidade primeira do combate a estas questões é da Administração Central. A resposta é muito complexa, é multidisciplinar, mas extravasa claramente a responsabilidade do município. Tiago Barbosa Ribeiro, e foi precisamente o que o Presidente da Câmara do Porto disse, é preciso esta resposta de âmbito metropolitano, mas também apontando baterias ao Governo. São precisos mais efetivos para combater este problema na cidade. Sim, muito boa noite a todos, muito boa noite ao Zé Pedro, à Catarina Araújo, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Bom, relativamente a essa matéria, de facto, sempre que há um problema na cidade do Porto, Rui Moreira diz que a responsabilidade é de terceiros, costuma ser um bocado o padrão. No caso do combate às drogas e à toxicodependência, reconhecemos que é um problema multidimensional, multidisciplinar, como aliás sempre defendemos, e que deve envolver os diferentes poderes públicos, as diferentes responsabilidades que se colocam na gestão deste problema, naturalmente tuteladas pelo Ministério da Saúde. Houve uma grande falha no combate à toxicodependência, que foi um grave problema quando o anterior governo PSD-CDS teve responsabilidades, eliminou o IDT, o Instituto das Drogas e da Toxicodependência. Neste momento foi recuperado desde o final do ano passado, neste momento é dirigido pelo Dr. João Golão, que é um grande especialista na matéria, o novo Instituto das Drogas e das Adições, enfim, o Instituto que combate a toxicodependência, e a resposta dos municípios, a primeira linha, é muito importante
importante, ela deve ser articulada nas escalas em relação às quais isso faça sentido, sejam elas a escala metropolitana, a escala regional, a escala nacional, em função dos diferentes poderes, e não estamos provavelmente a ver a escala do mapa, se é o Conselho A, B ou C. É preciso perceber ao certo onde é que estes problemas têm a maior expressão. Naturalmente que eles têm sempre maior expressão nos centros urbanos, é assim em Portugal, é assim em todo o mundo, e, portanto, a expressão dos problemas em contexto urbano, sejam eles os sem-abrigo, as pessoas em situação de sem-abrigo, sejam eles os problemas de habitação, os problemas de mobilidade, também os problemas de toxicodependência, têm maior expressão em Lisboa, no Porto, como têm maior expressão nas principais cidades europeias. E, portanto, isto é uma realidade, que não é uma especificidade portuguesa, implica a mobilização de recursos. Nós sempre defendemos, historicamente, aliás, a sala de consumo assistido. Ela tardou bastante na cidade do Porto, ainda bem que neste momento existe, está a funcionar bem, e, portanto, é este o caminho que deve ser feito, e, portanto, eu creio que aqui não existe propriamente nenhuma divergência de fundo, e ela deve ser agora, o que houver a corrigir deve ser corrigido, e o que houver a melhorar deve ser melhorado. Mas concorda nessa questão de são necessários mais efetivos da polícia, naturalmente isto é mais uma competência do Ministério da Administração Interna e não... Não, o problema da droga não é um problema de polícia, é um problema de saúde, e, portanto, essa matéria, aliás, a sala Mas do tráfico de drogas é um problema de polícia. Mas essa é outra questão. Estávamos a discutir o problema da sala de consumo assistido, e, portanto, a sala de consumo assistido não tem nada a ver com polícia, nem com o Ministério da Administração Interna, tem a ver com o Ministério da Saúde. Aliás, o problema da droga em Portugal é tratado precisamente na área da saúde. Esse foi um grande avanço. Portugal é um modelo internacional de combate às drogas, precisamente porque passou a enquadrar este problema na tutela da saúde e não no contexto da repressão penal, e, naturalmente, que o tráfico de droga, que é outra matéria, deve ser fortemente reprimido, e isso deve ser feito pelas entidades policiais. O município do Porto terá disponível dentro de 2 meses uma carrinha móvel. Sim. Para também ser um complemento à sala de consumo assistido. Muito bem. Mas há o risco dessa carrinha móvel não entrar em funcionamento porque faltam profissionais para trabalhar lá. Isso já não é competência do município. Não, será competência, naturalmente, das entidades de saúde e da articulação que deve ser feita entre o Ministério da Saúde, enfim, as entidades que estão a trabalhar no terreno, incluindo as associações que também trabalham no terreno e que acompanham esta matéria, e o município do Porto. E, portanto, isso é o que deve ser feito e é o diálogo que deve ser encontrado. Não houve propriamente, tanto quanto sei, nenhum problema com o anterior governo quando se tratou da sala de consumo assistido que está em Lordelo, no âmbito das responsabilidades financeiras partilhadas e tuteladas pelas diferentes entidades parceiras da sala de consumo, e neste momento não vejo que haja, enfim, o Governo agora já não é do Partido Socialista, mas não vejo que haja nenhum problema relativamente a essa matéria, e, portanto, os recursos devem ser alocados em função das necessidades que existam no terreno. E creio que nada nos divide relativamente a essa matéria. Não haverá aqui nenhum problema em relação a esta sala móvel? Eu acho que importa aqui precisar algumas coisas que aqui foram ditas, mas permita-me voltar atrás, porque, de facto, se há matéria em que o Dr. Rui Moreira e este Executivo não enjeitou responsabilidades, foi esta, é factual, a resposta existe na cidade do Porto, está a funcionar. E está a funcionar graças à iniciativa do município do Porto, que foi quem, no início, na primeira fase e na fase piloto, suportou quer os custos de instalação, quer de funcionamento desta sala amovível, na sua totalidade. O que eu digo é que já devia ter começado mais cedo. Há um ano. E foi o município do Porto, em total colaboração e para evitar que a resposta fosse interrompida, e porque sim tinha reconhecido conjuntamente com as outras entidades que quando o ICAD, o agora ICAD, à data CICAD, presidido pelo Dr. João Galão, pessoa por quem tenho grande estima, lhe é reconhecido o conhecimento nesta área, não tinha condições de assumir, tal como estava previsto no protocolo, a responsabilidade pelo funcionamento da sala de consumo, e aqui ainda falo da Amovível, o município do Porto prolongou aquilo que era a sua obrigação e a sua responsabilidade e continuou a suportar a resposta para que ela, repito, não tivesse interrupção. Mas mais, a questão coloca relativamente à unidade móvel. A unidade móvel surge naquilo que é a fase 2 deste programa de consumo vigiado. E nesta fase 2, o modelo de financiamento era diferente e era misto. O município do Porto continua a pagar a estrutura amovível e tem que proceder à aquisição da estrutura móvel. Quanto à equipa técnica, ela deveria ser responsabilidade do ICAD. Como já disse, a equipa técnica na parte da estrutura amovível, o município teve durante meses
de suportá-la para que a resposta não fosse interrompida, e eis que, pasme-se, descobrimos outro dia, por uma declaração do Dr. João Golão, em que, com total verdade, disse que, efetivamente, não tinha havido tempo pelo anterior governo de preparar a portaria com os encargos que lhe permitisse prover pela contratação desta equipa técnica. Ou seja, não foi lançado o concurso público? Não foi. Eu queria aqui, aliás, curiosamente, existe uma ata. O Programa de Consumo Vigiado no Porto tem uma comissão de acompanhamento que reunia periodicamente, onde se fazia o ponto de situação da estrutura amovível e onde esta questão foi expressamente debatida. E já em janeiro deste ano, o município do Porto perguntava ao ICAD como é que era e como é que estava o ponto de situação da contratação da equipa técnica. Quer dizer, portanto, para que fique claro, foi com total surpresa. Eu espero é que efetivamente não venha a acontecer aquilo que avançou, que é que o Porto tenha a estrutura técnica. Enfim, eu creio que não, é mesmo um não tema relativamente àquilo que tem que ser resolvido. Ou seja, tanto quanto sei, existem excelentes relações, ou existiam, entre o Executivo e o anterior Ministro, o Dr. Manuel Pizarro, que foi, aliás, várias vezes elogiado neste processo no âmbito da descentralização de competências em 7 reuniões de Executivo. Tenho canal aberto com a doutora Catarina Araújo, sei que sim, e certamente que não será por estas matérias do financiamento da equipa que não haverá nenhum tipo de Nós, de qualquer forma, por escrito, perguntamos ao Dr. João Golão qual era o ponto de situação relativamente à contratação da equipa técnica, e já agora perguntávamos porque é que a Comissão, ou quando é que a Comissão iria reunir, e, portanto, estou certo que também havemos ter esta resposta muito em breve. Muito bem. Mas haverá atraso já naquilo que se sabe no início do funcionamento desta carrinha? Neste momento não lhe posso dizer com rigor que há atraso. Posso-lhe já dizer que estou preocupada, porque se neste momento o município consegue garantir que muito em breve a unidade móvel estará disponível, aquilo que estamos a perceber é que não tratou o anterior governo fazer aquilo que lhe competia no sentido de ser possível a contratação da equipa técnica. Portanto, ela sem equipa técnica não pode operar. Para terminar este tema, hoje tivemos do lado do Presidente da Câmara de Valongo uma vontade de trabalhar em conjunto com o município do Porto em relação a este assunto, a este problema. Como é que viu essa posição por parte de Valongo? Vamos lá ver, o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Rui Moreira, já há muito tempo disse e porque entidades de saúde vieram dizer e colocar esta questão da necessidade de existir outras respostas semelhantes à que existiam no Porto, que via com muito bons olhos que assim fosse. Portanto, acho que cada município pode trabalhar para implementar, em conjuntamente com as entidades de saúde, a resposta que assim entender. Portanto, o Porto, relativamente ao que o município de Valongo entenda fazer no seu território... Mas Valongo queria aproveitar a resposta que já existe no Porto para... inclusivamente, até se fosse preciso pagar alguma verba ao município do Porto para aproveitar a resposta que já existe. Mas a resposta que já existe no Porto, isto tem sido dito, neste momento está a funcionar e não terá condições para ter muitos mais utilizadores naquele local. Portanto, a questão que se coloca é: esta resposta cumpriu a sua missão? Sim e bem. É necessário a criação de outras respostas? Sim. O Porto, para além desta, já tem uma estrutura amovível. Pode fazer sentido repensá-la de uma forma alargada, o que o Sr. Presidente da Câmara e bem disse. Bem, mas então que sejam também os outros municípios a fazê-lo, e nós também estamos disponíveis até para o fazer no nosso território, mas depois de percebermos que os outros também... Muito bem, vamos avançar no debate e vamos olhar para o programa do Governo. Tiago Barbosa Ribeiro, como é que viu a apresentação do plano do Governo e o conteúdo do programa do Governo? Bom, eu creio que ao longo das últimas 2-3 semanas, o Dr. Luís Montenegro e a AD tiveram 3 maus momentos. Houve um primeiro mau momento que foi a eleição falhada para Presidente da Assembleia da República, e, entretanto, o Partido Socialista ajudou a resolver esse problema. Um segundo mau momento foi a intervenção na tomada de posse dos seus ministros, dos seus membros do Governo, em que, num tom muito comicieiro, fez quase um comício contra o Partido Socialista. E agora, no programa do Governo, identificamos várias linhas que nos distinguem relativamente àquilo que foi apresentado. É sim na área da habitação,
em que o Governo vai completamente em contraciclo com tudo o que a Europa está a fazer, estimulando mais o lado da procura no âmbito, por exemplo, do alojamento local, e ainda, aliás, contra aquilo que está a ser feito por municípios e foi feito por municípios como o Porto ou em Lisboa, com as zonas de contenção. Vai contra aquilo que deve ser a alocação de recursos públicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e de outras áreas que podemos falar. Ficamos muito preocupados com aquilo que vemos no âmbito da agenda do trabalho digno e do mundo do trabalho, porque o Governo diz que quer revisitar a agenda do trabalho digno, que está em vigor há sensivelmente um ano, ainda nem isso. E nós sabemos que revisitar é um eufemismo para precarizar, para liberalizar. No âmbito dos salários, o Partido Socialista, desde que tomou posse até agora à saída do Governo, o salário mínimo aumentou 62%. O salário médio aumentou 40% e aquilo que o AD, Dr. Luís Montenegro e o PSD propõem no seu programa de governo é que o salário médio aumente 22%, metade daquilo que foi feito pelo Partido Socialista. Mas há algo que eu tenho que salientar e que só percebemos hoje, ao final do dia, que é um autêntico embuste que tem a ver com a questão fiscal. A AD apresentou, o Dr. Luís Montenegro disse na apresentação do programa do Governo ontem, que iria ser feito um corte no IRS a partir do próximo mês, e é muito importante que todas as pessoas, os telespectadores, tenham noção disto, é um corte de 1.500 milhões de euros no IRS. Isso foi uma bandeira da campanha eleitoral da AD. Os portugueses foram enganados, porque hoje sabemos, ao final do dia, o Dr. Miranda Sarmento, que pôde comprovar, pôde confirmar essa matéria, quando o Governo refere 1.500 milhões de euros, refere apenas, na verdade, 173 milhões de euros, porque 1.333 milhões de euros de corte é o que já está em vigor com o orçamento do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista fez um corte fiscal no IRS 6 vezes superior àquele que a AD, com o seu famoso choque fiscal, se propõe fazer. Nós estamos a falar de um valor de sensivelmente 3 euros por mês por português. Isto não é um choque fiscal, isto é um embuste fiscal e é gravíssimo que tenha sido feito porque os portugueses verdadeiramente foram enganados e, portanto, não vai haver nenhum corte de IRS e, portanto, este vai ser certamente um tema central ao longo dos próximos dias e, naturalmente, que ficamos muito preocupados com aquilo que vemos porque há um corte de 173 milhões de euros nos rendimentos de trabalho, mas a AD propõe-se fazer um corte de 1.800 milhões de euros no âmbito do IRC nos lucros das empresas e quase metade das empresas não têm lucros em Portugal e, portanto, estamos a falar dos bancos, estamos a falar das grandes empresas, da grande distribuição, corresponde, por exemplo, a 7 vezes o programa de creche ou à totalidade do aumento de pensões para este ano. E, portanto, a AD tem um programa profundamente regressivo, profundamente desigual. Esse programa foi discutido e esse programa não pode contar com o apoio do Partido Socialista e certamente não conta com o apoio dos portugueses ao longo dos próximos meses. Catarina Araújo, é enganador no que toca nesta questão do IRS, por exemplo, bem, o programa da AD? O Tiago Barbosa Ribeiro, que é deputado, o Tiago Barbosa Ribeiro, que esteve na Assembleia da República, mas claramente não assistemos os dois ao mesmo debate político. Eu tenho uma perspectiva muito diferente e, portanto, perguntava como é que correu este debate e eu acho que correu bem. Eu acho que correu bem ao Governo e acho que correu bem ao Sr. Primeiro-Ministro. E correu bem porque eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro fez uma intervenção muito clara e foi muito transparente a dizer aos portugueses aquilo a que vinha. Então, mas no IRS estes números estão corretos ou não? E, portanto, com confiança, apresentou um conjunto de medidas nas quais definiu as suas prioridades, anunciou metas e objetivos e, aliás, fê-lo de forma transparente, dizendo que o fazia para um período alargado de tempo para 4 anos e meio. Estas medidas, como não podiam deixar de ser, também não podem causar grande surpresa a ninguém, quer dizer, são... Causa, muitas surpresa. As medidas constavam claramente do programa eleitoral que foi sufragado pela maioria dos portugueses e claramente disseram que queriam uma maioria de direita e, portanto, também não podia ser de outro modo. Mas há aqui também algo que eu acho que é importante reconhecer, é que, não obstante isto, que é normal e desejável, há aqui uma abertura para outro conjunto de medidas, das quais, aliás, algumas bastante relevantes são do Partido Socialista. Não, de forma É verdade, pelo menos 32, eu não andei a fazer a Catarina, contabilidade, são do PS. Catarina, Bem, peço desculpa. É impossível ser dito que houve uma intervenção transparente por parte de Luís Montenegro quando ele objetivamente mentiu aos portugueses ontem. Isto é um facto. Aliás, este está a ser um tema ao longo desta noite. A questão do IRS. O Dr. Luís Montenegro anunciou um corte de 1.500 milhões de euros. Está dito. É fácil confirmar a intervenção. Ontem disse que ia haver um corte de 1.500 milhões a partir do próximo mês. E este corte de 1.500 milhões corresponde à soma dos cortes de 1.333 milhões de euros que já foi feito, que os portugueses já não estão a pagar. Não estão a pagar porque o Partido Socialista fez esse corte no Orçamento de Estado deste ano. Foi enganadora esta afirmação não foi de todo. E, portanto, aquilo que o Dr. Luís Montenegro fez foi anunciar de
de forma a calar um conjunto de decisões imediatas, e fez bem, porque é um conjunto de medidas que têm a ver com a melhoria da vida das pessoas, mostrando que vai fazer diferente. E já agora, aquilo que aconteceu na Assembleia da República durante estes 2 dias foi um debate que é um debate de opções e de escolhas políticas. Isso é. E é debate de ideias e de compromissos assumidos para as eleições. E, portanto, verdade. o Partido Socialista o também teve oportunidade de dizer de que lado queria estar. Catarina queria Araújo, estar mas em do relação lado... a esta questão do IRS, há ou não aqui uma tentativa de enganar? Porque... Vamos lá ver. Eu acho muito estranho que o Partido Socialista, neste debate, queira ficar associado à bandeira negativa daqueles que não querem baixar impostos à classe média. Não se trata disso. Peço desculpa. Não se trata disso. Peço desculpa. Não se trata disso, é disto Catarina. que se trata. Desculpa. O que estamos a discutir... Trata-se de um autêntico embuste que foi feito neste debate. O que estamos a discutir é uma proposta que foi apresentada, a descida do IRS 173 milhões de euros. até ao oitavo... 173 milhões de euros. Catarina, isto é um facto. Isto ainda é o calor do debate. Não é, não. O Tiago chegou agora de Lisboa. Vamos lá ver. Aquilo que foi anunciado foi um corte? Foi uma então descida... por favor. Da taxa de IRS até ao 8º escalão, certo. com diminuição global certo. dos impostos sobre o trabalho, aliviando a classe média. Em que valor? Em que as percentagens vão entre os 0,5 e os 3 pontos percentuais. Em milhões de euros? E, portanto, aquilo que estamos a falar é de um alívio para a classe média, é de um alívio para os jovens. Não é. Olha, eu do PS, que teve 8 anos a governar, no final dos quais, em maioria, e que agora vem dizer que aquilo que os outros vêm de fazer é pouquinho, isso é conversa enfim, faz-me lembrar... Estamos a falar, temos falado de números... Faz-me lembrar aquilo a que assistimos e que ouvimos. Catarina. Agora o Partido Socialista já acha bem a redução do IVA da eletricidade para 6%. Com certeza, estava votou no nosso contra, eleitoral. Mas votou contra em maioria absoluta. É factual, é ir ao registro da Assembleia da República. O CDS não podia votar porque não estava lá e o PSD não acompanhou essa medida. Estava no nosso programa eleitoral. E se lá estivesse não tinha com certeza votado sobre o IRS. Não vale a pena, os portugueses têm memória. E isto são coisas factuais. É como a questão das taxas. A Catarina não está a par dos valores. É como a questão das taxas. Mas vamos lá ver. Esta medida proposta de imediato é ou não, consiste ou não num alívio do imposto sobre o rendimento dos portugueses? Quer-me dizer que o PS vai querer ficar conhecido por este debate, por aquele que não quer o alívio dos impostos aos portugueses, seja do IRS como do IRC. É o alívio que, por exemplo, o PS não fez durante estes últimos anos. Isso é mentira. Estamos a falar do PS. Catarina, é mentira. O PS fez um... O PS agora vai fazer tudo o que não fez feito. Catarina, não foi feito. Catarina, não vale a pena. No Orçamento de Estado para este ano, isto são factos. Eu sei que pode custar. No Orçamento de Estado para este ano, que já está em vigor, quem custa é os portugueses, não é nós. Houve um corte superior a 1.300 milhões de euros em sede IRS. E esse corte foi feito. É um corte que está no Orçamento do Estado. Nesse corte, que está em vigor, estamos a terminar o PSD, a AD, o PSD e o CDS, em campanha eleitoral, anunciaram um choque fiscal na ordem dos 1.500 milhões de euros. E esse corte foi reiterado ontem no debate do programa de governo pelo Dr. Luís Montenegro. Hoje, o Dr. Joaquim Miranda Sarmento, anunciou que, afinal, esse corte é supletivo, ou seja, nós falamos de um diferencial de apenas 173 milhões de euros. Estamos a falar de um corte mensal para quem paga IRS de 3 euros por mês. Isto é brincar com os portugueses? Não é brincar, isto é fazer aquilo que o PS não fez durante 8 anos. Aliás, esta não é a única medida. O Dr. Luís Montenegro anunciou um conjunto muito pragmático. Sim. Liberalizar o alojamento local. Mas é uma boa medida, ainda agora. Mas a Catarina aprovou a suspensão do alojamento local no Porto. Bem, para já, o que o município do Porto fez não é... Há uma suspensão do alojamento local. Não, vamos lá ver. O Tiago estava lá e sabe com verdade que aquilo que o município fez era diferente do que aquilo que teve que fazer por força do que o governo, à altura do PS, obrigou a fazer, e bem sabe, estava lá na discussão. Portanto, vamos ter... Há uma suspensão do alojamento local. Mas quer falar comigo de habitação? Eu acho que é muito interessante que falemos de habitação, sabe porquê? Até porque na habitação, foi a pasta que o Dr. Pedro Nuno Santos... total das medidas mais habitação, mas ainda não há um programa muito concreto por parte Temos uma redução governo. Total das medidas e ainda agora tivemos a oportunidade, enquanto aguardávamos o início do programa, de perceber que quer proprietários, quer... os proprietários de alojamento local e um conjunto de outras entidades já se vieram congratular pelo revogar das medidas penalizadoras que o Governo fez, com a eliminação da contribuição adicional, com a suspensão das licenças, com a proibição da transmissão. Olha, há uma coisa que não somos, o Partido dos Pobrezinhos. Sabe porquê? Porque nós não temos esse complexo de querer
de querer que as empresas não tenham lucro ou que as pessoas não vivam Catarina bem. Araújo, Tiago Barbosa Ribeiro, obrigado ambos por terem estado connosco esta noite. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada.